Quem é que já jantou aqui? Levanta a mão. Hoje, né? Jantou, todo mundo já jantou, mas hoje, quem não jantou, levanta a mão. Tem um punhado também. Quem é que gostaria de se assentar na mesa para jantar com Jesus? Sentar na mesa não é igual a nossa. Quem estava sentar na beira do chão lá? Que jantar gostoso aquele, hein? Não tinha uma estrutura lá do restaurante do Gerson, sentado na beira da praia, no chão, ali, e o jantar foi ele que preparou ali. Quando os discípulos chegaram, já estava com peixe na brasa. Um jantar completamente diferente. Muito bem, vamos ver esse jantar e esta história aqui hoje à noite. Antes eu quero comentar sobre um vídeo que as irmãs lá de Recife, que a irmã lá de Recife publicou, e eu vi ontem, né, que tinha chegado a 1.800.000 visualizações e rendeu mais de 9.000 inscrições para a igreja de Recife. Só que este vídeo, ele foi mudado já em duas versões. Primeiro, uma igreja lá de Recife pegou o vídeo e tirou a minha imagem, a imagem que eu apareço no vídeo narrando a história de George Foreman, que é a do culto, e editou de novo, colocando só imagem do lutador, do George Foreman. Esta é uma. Outro apagou o nome da Fé Perfeita e da igreja de Recife e colocou o nome da igreja dele, mas deixando a minha imagem lá. Então já foram feitas algumas versões desse vídeo e que estão sendo publicadas, estão sendo repostadas em outros canais por outras pessoas. E hoje o irmão Mateus me mandou de manhã, já por um lutador famoso de MMA, é uma certa luta que tem aí, que ele é um lutador de nome aqui no Brasil, acho que no mundo. E ele também pegou o mesmo vídeo e repostou, fazendo comentários. De certa forma, é um vídeo que está indo. Não me importa, a voz é a mesma, é a do pastor. Se não aparece a minha imagem, mas a minha voz está levando esta mensagem, que nós não nascemos para a derrota. Coisa boa, gente. Eu não sei se isto muda alguma coisa na sua vida, mas que tal se você pensar que antes de você nascer, o Senhor escreveu no céu o seu nome, como derrotado ou como vencedor? Ele já decretou a sua vitória. E você vem na terra, passa por altos, por baixos, por problemas, por lutas, por dificuldades, e por que não dizer até por fracasso? Porque a história do George Foreman é uma história de fracasso. Ele era o campeão do mundo, perdeu o título lá no Kinshasa, na terra do irmão Die, perdeu o título lá para um americano, bem mais jovem do que ele, e ele ficou tão desmoralizado com aquela luta, que ele resolveu abandonar o boxe. Então, para ele foi um fracasso. Mas o fracasso o levou a se converter. A gente precisa de... Vocês acreditam ainda que o William Branham é profeta mesmo? Assim, a gente precisa acreditar no William Branham como profeta. E aqui temos uma mensagem nova aí, a verdadeira videira e a falsa, e a videira falsa. E no parágrafo 7 desta mensagem, o irmão Branham tem um comportamento tão estranho, irmão Gilberto.
E se eu falar, muita gente vai dizer, mas é assim. Mas estranho. Ele disse, eu aqui tinha um amigo que era um pastor da igreja metodista. E os metodistas batizam só com um pouquinho de água na cabeça. Aspersão. E eu era pastor batista e batizava por imersão. Então, quando alguém se convertia e dizia, não, mas minha mãe era metodista, e ela se batizou só com um pouquinho de água, e eu creio em me batizar assim. O irmão Branham disse, eu pegava aquela pessoa e levava lá na igreja metodista e disse, que consciência tinha esse homem? Dizia assim, ele não vai ser bom membro para mim na minha igreja. Eu vou deixar ele onde ele vai ser bom. Ia lá e entregava na mão do pastor e disse, pronto, está aí esse aí para você batizar. E o pastor de lá fazia a mesma coisa. Quando ganhava alguém que queria ser batizado, ele disse, eu vou levar você lá no Billy Branham, ele vai te afogar. Eu estou usando o termo que o irmão Branham usou. E levava lá. E o irmão Branham disse, não é bom a gente ter companheirismo assim? Veja só. É bem estranho, né? Eu sei que isso parece choca muito a cabeça da gente que foi ensinado que nós somos os únicos. Mas o irmão Branham diz assim, essas coisas pequenas, chamou isso, porque Paulo também chamou o batismo de rudimento. E a gente vai entender que uma coisa é a revelação, outra coisa é você forçar a barra e batizar muita gente em nome de Jesus apenas para fazer parte de uma coisa que nunca foi revelada a ele, nunca desceu na alma. Mas ele diz assim, olha só que expressão estranha de um profeta. Disse, todas as nossas pequenas diferenças não fazem diferença alguma. Aquele que não nascer da água e do Espírito, este é o ponto principal. Você precisa nascer de novo. Se você não nascer de novo, se você nascer de novo, você é meu irmão ou minha irmã. Não importa se você é metodista, batista, católico, romano. Então, sabe que o irmão Branham sempre acreditou que haverá pessoas salvas. Eu não estou falando de eleição, salvação, em qualquer segmento religioso. Que a maior ignorância é a gente combater as pessoas. Falar contra um sistema religioso é uma coisa. Falar contra as pessoas que estão dentro das igrejas é outra coisa bem diferente. Você tem que entender o que ele falou. Ele disse, eu creio que Deus tem seus filhos em todos os segmentos religiosos do mundo. Filhos. Agora, não estava dizendo de eleição, estava dizendo de salvação comum. E é a grande verdade, nem todos os que vêm para a mensagem são batizados, entenderam coisíssima nenhuma. E apenas segue como um religioso. Só isto e nada mais. Então, o George Foreman, ele sofreu uma derrota. Ele sofreu uma derrota. Eu quero pedir para vocês, já chegou o tempo, há muito tempo, da gente parar e discutir religião, de brigar, de falar que as pessoas são filhos do diabo, ou filhos da semente da serpente, porque não crê como você. O irmão Branham não creu assim. Nunca ensinou isso. Quem ensinou isso foram outras pessoas. E talvez eu mesmo tenha ensinado isso. Eu não quero me omitir. Mas porque eu fui ensinado assim. Mas quando você vai convivendo com o irmão Branham, ele conviveu. E a maior parte dos sermões que ele pregou porque fazia parte dos homens de negócio do Evangelho completo e que tinham todos os pregadores denominacionais de todas as linhas, e ele ouviu os sermões deles. Então a gente precisa de entender que coisas que foram reveladas ao profeta, dada como assim diz o Senhor,
é uma coisa completamente distinta da sua linha de comportamento, que se misturava com todo mundo. Ele se misturava com todo mundo, com batista, com presbiteriano, com pentecostais, de todas as naturezas. E quando alguém perguntava, você é batista? Ele disse, quando estou com os batistas, até que eles não me tirem da Bíblia, eu sou batista. Sabia conviver com todo mundo e nunca levar adiante discussões, porque isto não leva a lugar nenhum. Muito pelo contrário, se você pegar semente de discrepância, ele vai dizer que semente de discrepância é exatamente o diabo que semeou a divisão entre os irmãos. Afinal de contas, lá no céu vai ter um canto dos assembleianos, dos batistas, dos presbiterianos e do tabernáculo. Então a gente precisa entender que nós não estamos aqui sustentando o nome de tabernáculo. Nós acreditamos na palavra de Deus como verdade absoluta. Não vamos relativizar esta Bíblia nunca. A Bíblia é a verdade sempre. Amém? Então, por exemplo, voltando aqui, o Jorge perdeu a luta e se converteu à Igreja Batista. E vou dizer para vocês, tinha um comportamento muito diferente, muito diferente. Ele pegou o dinheiro que ele ganhou durante o tempo de luta e aplicou para recuperar crianças, meninos de rua, moleques, ladrões, essa pessoal de drogas. Foi trabalhar com isso. Qual era a finalidade? Ficar rico, arranjar dinheiro? Não, recuperar vidas. A visão foi esta. E quando o dinheiro dele faltou, é engraçado que aquela derrota serviu de bênção para a vida dele, um recomeço, porque ele abandonou, se converteu, se tornou um pastor, estava trabalhando e quando precisou disse, eu ainda sei lutar. Você sabe lutar? Deus vai precisar de você usar a ferramenta que você tem. Então, nem toda derrota, nem todo fracasso, quer dizer eliminou. E ele então propõe voltar a lutar, e ele vai lutar, para defender, não um título como ele estava defendendo, mas por uma necessidade de conseguir dinheiro para manter o orfanato dele. Quando ele volta a lutar, o caixa de aposta daquela luta era de 30 e tantos milhões de dólares. Era dinheiro, dá para ficar rico. E ele vai lutar por $1 milhão. Porque se ele perdesse, ele levaria $1 milhão e ele recuperaria as finanças do seu orfanato. Dava para ele trabalhar. Ele nunca nem estava lá, sei que ele voltou a treinar. E quando voltou a treinar e foi lutar, 2 dias antes da luta, a mulher teve um sonho. E no sonho, o Senhor veio a ela. Escuta só. Você ouviu o que eu disse? O Senhor veio a ela. E disse, eu vou dar a vitória para o Jorge. O Senhor. Você diz, mas Deus vai entrar numa situação dessa? Pois eu quero dizer para você que eu creio que ele entrou. E o Foreman entrou lá. E a mulher dele acordou do sonho e falou para ele, olha, você vai ganhar esta luta, mas não é pela sua força, nem pela sua capacidade, nem pela sua habilidade. É porque Deus disse que ia te dar essa vitória. Então eu queria só com isto fazer essa junção, que Deus já disse que vai dar sua vitória. Parece que não é para muita gente aqui. Deus disse que ia te dar a sua vitória. Não é você que vai vencer, Ele vai vencer. Aliás, Ele já venceu por você. Aleluia! Então eu estou dando só um exemplo. E ele entra
E esta é a grande dificuldade. Ele entra para lutar uma luta com 12 rounds. Você luta 3 minutos, para, descansa 1 e volta novamente. Luta 3, para 1 e volta novamente. E aí, 18 anos mais velho do que o oponente, um rapaz campeão do mundo, um homem na sua forma, melhor forma, ele entra na luta. E lá, no final da luta já, com 10 assaltos, ele já estava perdendo por pontos. Mas escuta, irmão Francisco, é assim, ó, quando Deus diz que vai te dar uma coisa, não importa se você começa perdendo. Se você aparentemente vai perder, e se aparentemente vai tudo fracassar, ele disse, eu vou dar esta vitória. Escuta aí, humanamente falando, quem acha que a sua vida, que nasceu aqui neste mundo, e já teve momento na sua história que você disse, eu estou perdido, eu fracassei. Tem alguém que já se sentiu fracassado? E tem alguém que já saiu do fracasso e está por cima hoje, porque Deus disse que vai te dar a vitória? Não é? Glórias ao nome do Senhor, é assim. Não importa se você estava perdendo. Deus vai mudar o quadro. Deus vira a história. Então, lá no 10º round, o camarada abriu a guarda e ele empurrou uma direita. O camarada bumbi, e ele bateu de novo. Foi só 2 murros que definiu a luta. Quando ele definiu a luta, que o homem caiu, ele ajoelhou no canto do ringue e orou o Pai Nosso. E agradeceu a Deus, porque ele sabia que não tinha sido ele que ia vencer. Então eu queria só dizer para você que não é a sua força, não é a sua habilidade, não é a sua inteligência, não é a sua capacidade, é porque você saiu do céu e veio aqui à terra, e não importa se você já andou por lugares escuros, escorregadios, feios, imorais, imundos, de todas as naturezas, mas você saiu com uma escritura assinada, você vai voltar como vencedor. Aleluia! Glória a Deus! Então, assim foi as pessoas com quem Jesus se misturou. Foi com essas pessoas que ele veio aqui dizer, não, eu vim aqui atrás de você, porque você tem uma história. E não importa quem seja, nós conhecemos a história de Pedro. Outro dia até o irmão Jean fez menção, pegou aqui a história de Pedro detalhada. Mas é um rapaz pescador, como qualquer uma outra pessoa, que tinha uma profissão, e Jesus passa por perto dele, chama ele para ser um pregador, diz, eu vou fazer de você um pescador de almas. Não era gente versada nas Escrituras, não era gente que conhecia a teologia, sabe, que conhecia Deus na letra. Não era esse tipo de gente. Era um homem rude, analfabeto ou semi-analfabeto, que estava lá na sua profissão e Jesus disse, eu quero você. Então assim, eu quero dizer para você vencer, você não precisa ser doutor, mas você precisa de ser chamado. Eu quero dizer aqui assim, será que ele chamou você? Porque se ele chamou você, ele chamou porque você é uma pessoa que cumpre um propósito. Deus não chama gente desocupado. Deus não chama ninguém só para fazer número. Deus chama alguém que a vida dele tem propósito. Seja lá uma mulher que era costureira, mas tinha um propósito, sabe? Se tinha uma que ajudava os outros, hospedava em casa, tinha propósito. Tinha umas que tinha dinheiro, que seguia Jesus, a Bíblia diz que seguia-o com suas fazendas, mantinha as viagens de Cristo, sabe? Todos que estavam ali tinham um propósito. Eu vou falar uma coisa aqui que pode fazer a sua mente chocar, mas até o Judas tinha um propósito. Outro dia eu disse, ai de Jesus se não fosse Judas. Parece que todo mundo falou, não, ai de Judas se não fosse Jesus, não, mas ai de Jesus se não fosse Judas. Se não fosse o Judas, ele não teria sido traído, ele não teria ido para a cruz, ele não teria morrido e eu não era salvo.
Então, até o Judas cumpria um propósito. Eu quero dizer que tem, na nossa jornada, todos nós cumprimos um propósito. Se em algum momento ele te chamou, é porque você cumpre um propósito. Tem gente que pensa que não, mas é assim. Tem uns que nasceram para cumprir o propósito, mas nos últimos dias, diz o Espírito, que haverá uma apostasia. Nasceram para ser apóstatas. Não tem outro jeito. Você pode tentar fazer aquela pessoa mudar de vida. Ele nasceu para aquele propósito, cumprir as Escrituras. Eu vou falar uma coisa horrível, mas tem gente que nasceu para ser homossexual. Sabe para quê? Para cumprir as Escrituras. Porque estava profetizado que assim como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, seria nos dias da vinda do Filho do Homem. Então tem gente para todo propósito na terra. Esses que estão aí fora e os que estão aqui dentro, todos nasceram para cumprir um propósito. Agora, se o meu propósito foi sair dos céus, vir aqui na terra, passar aqui por baixo e dizer a todos aqueles que conviveram comigo que Deus muda a história de qualquer homem, eu quero levantar minha mão e dizer: louvado seja Deus. Amém? Louvado seja Deus. Quer dizer, o propósito de ser meramente religioso é choco demais. É triste demais, porque faz das pessoas serem hipócritas, sabe? Serem donas da verdade. E eu vou dizer uma coisa: nem todo fracasso é fracasso. Aqui no caso da luta do Fórmula, fez com que ele se humilhasse, se envergonhasse e mais tarde voltasse por cima. Na vida de Pedro, chamado para ser apóstolo, viver com Jesus, Pedro era o da frente, era um daqueles que sempre respondia pelos demais. Foi o primeiro quando Jesus perguntou: quem diz os homens ser o Filho do Homem? Ele disse: tu és o Cristo. Quando Jesus disse: se vocês não comerem da minha carne, não beberem do meu sangue, não tereis vida em vós mesmo, e todo mundo foi embora, ele ficou, e Jesus disse: não querem ir, ele vai lá e diz: para onde é que nós vamos? Para quem vamos? Ele sempre estava na frente. Quando Jesus anunciou sua morte, esse eu acho pesado. Em São Lucas capítulo 22, Jesus disse que ia morrer, ele saiu na frente e disse: eu estou pronto para ir com o Senhor até a morte. Eu estou pronto para morrer. Jesus olhou para ele e disse: Pedro, eu vou lhe contar uma história aqui, que talvez você não saiba, e para mim isso é emocionante. Eu estava conversando com Satanás, e Satanás pediu você para pegar você e dar uma cirandada, e destruir sua vida, e desmoralizar você. Agora, isso para mim é interessante, sabe por quê? Porque eu não olho Bíblia contando história dos outros. Eu olho Bíblia como profecia. Aqueles que batem papo, que saem na frente, que sustentam muita coisa, que defendem certas posições, pode esperar que Deus vai dar uma oportunidade para você perder e fracassar, para você aprender a voltar de maneira humilde. Escute, escreva. E o Pedro disse: olha, eu vou até a morte. Jesus falou: olha, como você não sabe do que está acontecendo aqui no mundo invisível, você só vê aqui o que está acontecendo aqui embaixo, o diabo pediu para cirandar com você. Agora, eu gosto disso por causa disto. Porque nestas horas, esta é uma escritura que eu carrego comigo há mais de 40 anos. Há mais de 40 anos. Essa escritura fala alto no meu coração. Disse: mas eu roguei por você. Coisa boa é você ter convicção de que Jesus não foi... Irmão Luciano, você sente bem se o pastor César orar por você? Sente. E se Jesus orar por você? O irmão Olivando, não leva isto para o caso de Pedro, não. Leva essa escritura no coração, Jesus dizendo assim: Zé Roberto, eu orei por você. Eu orei por você. Então você sabe que, eu não sei se tem alguém aqui que saiba,
que o diabo quer acabar com você. Tem alguém que saiba disso aí? Que o diabo não gostaria de ver você feliz, em pé, sabe, ter nome, ser honrado, sabe, não ter saúde, ter dinheiro. Você acha que o diabo está querendo isso para você? Tem alguém que acha que o diabo está querendo isso aí, que a sua família seja bem sucedida, que as coisas... Ou você acha que o diabo quer fazer assim com você? E aí você hoje à noite aqui, diante desta palavra de Jesus para você, não fica olhando para Pedro não, gente. Pedro é apenas uma figura representativa dentro da Bíblia, que representa neste quadro profético daqueles que assim, que a gente entra dentro da água lá dizendo, não, eu morro por Jesus, eu morro por esta fé, eu morro por esse evangelho, eu dou minha vida, e daqui um pouquinho você vê que não dá, ou dá. Fracassa aqui, fracassa ali. E se o fracasso te fizer ser humilde, eu quero aplaudir o fracasso, porque você vai levantar não mais confiado em você, como Pedro confiava, sabe? Mas confiado na oração que Jesus fez por você. Oração poderosa. Quem é que sente aí que Jesus orou por você? Quer levantar a mão e gritar, obrigado, Senhor! Você só é alguma coisa por causa desta oração. Vou repetir, você só é alguma coisa por causa desta oração. Se você não entendeu, você só é alguma coisa por causa desta oração. Você não sustenta nada, mas a oração de Jesus sustenta você ainda hoje à noite. Amém? Amém? Muito bem. Quando Jesus disse, eu roguei por você, aquilo parece que não tocou em Pedro. Parece que era uma conversa comum. E Jesus ainda acrescentou, olha Pedro, não cantará o galo esta noite sem que 3 vezes tu me negues. Na mesma noite. Sabe? Então haveria, será que Jesus não sabia o que estava dizendo? Haveria as oportunidades, ele estava vendo o que estava acontecendo, sabia o que ia acontecer, e o Pedro negou 3 vezes. E quando Jesus foi preso, e o evangelista Lucas narra isso, e que ele estava lá na casa do Caifás, que o galo cantou pela última vez, ou cantou, ele já havia negado 2 vezes, ele acabara de negar a 3ª vez diante daquela escrava. A Bíblia diz que Jesus lá dentro da casa e Pedro lá fora. Os olhos de Jesus levantou quando o galo cantou, ele olhou para fora e o Pedro estava olhando para ele. Ele disse, eu não falei para você? E a Bíblia nos relata que o Pedro saiu e chorou. Eu queria perguntar a você, o que você acha que passou na cabeça de Pedro daquela hora em diante, quando ele viu Cristo ser preso, açoitado, cuspido, crucificado, arrasado, todo ensanguentado? Você acha que ele tinha mais alguma razão para estufar o peito? Não, a Bíblia disse que ele sabe disso, sabe o que eu vou fazer? Vou voltar a pescar. Do jeito que o Forma voltou a lutar. Vou voltar a pescar. E ele foi para a pescaria e, da mesma maneira que o Forma entrou naquela luta para levar $1 milhão, ele pensou em pegar uns peixinhos. Mas aquela noite, ele levou, no amanhecer, 153 grandes peixes. Eu não sei se você está me seguindo, eu só não sei se você está me seguindo, que Jesus disse assim, eu não estou contando com o seu fracasso, eu quero que você sinta que eu não te abandonei, e que eu estou aqui, e que eu vou fazer um milagre grande na sua vida, mesmo por causa dos seus fracassos. Parece que o fracasso trouxe uma vitória extraordinária, uma experiência gloriosa. O Forma não venceu, Cristo venceu por ele.
Pedro não pescou os peixes, Jesus deu os peixes. Eu quero dizer para você que mesmo as suas falhas vai fazer ainda você ser um triunfante em Cristo Jesus. Não é por você, eu vou gritar mais uma vez, e se isso tocar o seu coração, fique em pé e aplauda ao Senhor. Se não tocar, pode ficar sentado. Não é por você, é porque Ele orou por você. Ele orou por você, a oração de... Aleluia! Glória a Deus! Parece que você não entendeu. Eu disse para aplaudir ao Senhor, glorificar ao Senhor. Não é você, não é o homem. Não é a força do homem, não é a capacidade do homem. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glórias a Jesus! Diga aí com a sua boca: obrigado por orar por mim. Isso é uma transformação. Isso é uma transformação. Aí, deixa eu só terminar aqui. Eles apanharam os peixes e foi feito o jantar. Jesus esperou eles, todos eles, encherem a barriga para poder parar. Eu não sei porque eu estava nesta meditação hoje à tarde. Isso me tocou profundamente no coração. E Jesus perguntou para Pedro assim: Simão, tira o nome de Simão, põe o seu. Essa oração foi feita por você? Ou foi por Simão? Não, eu perguntei, você não é. Foi feita por você ou por Simão? Então troca o nome. Troca o nome. Nós estamos aqui num banquete espiritual. Nós estamos aqui com Cristo entre nós. Nós estamos aqui com um alimento espiritual provido por Deus para você. Eu vou falar, se você achar que é verdade, tudo bem. Se você achar que não, pode ficar. Nós estamos diante de uma pesca milagrosa. Você pode até não entender, mas vai acontecer. Não é o César, não é o Livando, não é pregador nenhum que vai fazer acontecer, mas é a oração de Jesus. Eu vou gritar porque este é o desejo da minha alma. Eu falei aqui domingo sobre a mensagem, o grito. Perguntaram qual é o título da mensagem de domingo. Eu disse o grito. Eu vou gritar aqui: os milagres estão a caminho. Tem alguém precisando dele aí na sua vida? Jesus termina o jantar e diz assim: vou mudar o nome. Ô César, feche os seus olhos um minuto. Ô César, filho do Homero, amas-me mais do que o Francisco, o Jean e o Die e o Zé Roberto e o Olivando? Pensa aí, Jesus está dizendo, você disse, eu quero que você responda, porque o Senhor está perguntando por você, amas-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Tem alguém que tem coragem de responder aí? Cara, você me ama mais do que estes? Nem coragem de responder tem gente que tem. Você me ama mais do que estes?
Jesus novamente disse: apacenta as minhas ovelhas, os meus cordeiros. Pedro, nunca Jesus disse para ele assim: o seu traidor, o seu bola murcha, você não é coisíssima nenhuma. Eu estou te perguntando, só para ver você afirmar, mas você não é de nada. Você é um fracasso. Ele não fez isto. Ele estava ali para dizer para Pedro: a sua missão continua. Eu quero dizer a você hoje à noite que esta é a palavra de Deus para você. Ei, suas fraquezas não vão parar você. Parece que não é para você esta palavra. Esta palavra é para alguém aqui hoje à noite. Não é sua falha que vai te derrotar, não. Eu tenho uma oração que é maior do que a tua falha. Eu só orei por você porque você tinha um decreto de Deus que você ia vencer. E o diabo pode preparar o que ele preparar, mas a vitória é tua. Aleluia! Aleluia! Oh, como é bom viver com Jesus da Bíblia! Ele podia ter virado as costas para Pedro e dizer: eu não quero nada com você, porque você não cumpre o que você promete, você não sustenta. Mas ele ainda disse: a tua missão continua. Apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, eu ainda confio em você. Não é por causa das... Oh, irmão! Oh, irmão, ouça a voz de um homem desesperado aqui, ó. Não é por causa das suas falhas que eu tirei as chaves do reino de Deus da sua mão, não. Eu te dei as chaves e elas estão nas tuas mãos. Ele havia dado as chaves para Pedro e ele não tirou as chaves. As chaves continuavam na mão de Pedro. A missão era a mesma. Eu quero dizer a você que Deus colocou uma chave na sua mão. Esse é o capítulo 3, esse é o capítulo 22 do profeta Isaías. A chave está nas tuas mãos. As tuas orações abrem os céus e fecham os céus. Aonde você abrir a porta está aberta. Sabe, quando Deus dá uma palavra, Ele não volta atrás. Aquilo que você ligar, aquilo que você concordar, 2 ou 3 fica concordado no céu. Fica aí a chave na sua mão. Não, mas eu falhei, eu estou com vergonha, eu estou aqui nessa pescaria, é porque eu estava com vergonha da minha situação. E ele estava dizendo para Pedro: mas eu não estou te culpando. Quem é que volta para casa hoje com vontade de servir a este Jesus? Se é para você, guarde esta palavra: que não desistiu de você. Ele fez milagres para Pedro entender que era ele. Então, a segunda vez, ele disse, tornou a dizer a segunda vez: ô César, filho do Homero, você me ama mais do que estes?
Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Esta palavra eu repeti sei lá quantas vezes hoje. Tu sabes que eu te amo. Tu sabes que eu te amo, Senhor. Tu sabes que eu te amo, Senhor. O Pedro estava um fracassado, mas ele ainda continuava dizendo: tu sabes que eu te amo. Será que tem alguém ainda aqui para dizer: tu sabes que eu te amo? Ei, eu não falei para você cochichar, não, está com vergonha de declarar? Tu sabes que eu te amo, Senhor, tu sabes que eu te amo. Quantas vezes você pode dizer: tu sabes que eu te amo, Senhor? E Jesus não muda, ele não muda o tom da conversa. E ele disse: então apacenta as minhas ovelhas. Mais uma vez para você hoje à noite, sua missão não terminou. Mais uma vez para você hoje à noite, eu não desisti de você. Mais uma vez aqui hoje à noite, ei, eu não tirei as chaves da tua mão, não. A chave para abrir a porta para as bênçãos da sua casa está na sua mão. Você não ouviu. Eu disse que as chaves para abrir as portas da bênção para a sua casa está nas suas mãos. Eu quero dizer a você que com convicção, ai daquela porta que você fechar. Eu às vezes me ofendo com certas coisas e prefiro fazer vista grossa e fazer de conta que não estou vendo para não fechar uma porta. Para não fechar uma porta. Fica ruim. A porta que fecha fica ruim. É melhor você ter o coração aberto o tempo todo. Há coisas que pode machucar, pode entristecer, mas há coisas que Deus cobra de você para fechar a porta. Saul mesmo, Deus disse: vai ungir a Davi, e falou para Samuel: por que você está com dó de Saul? Eu já fechei a porta para ele. Vira suas costas também. Disse-lhe terceira vez: Simão, César, ô César, você não sustentou o que você disse que ia sustentar. César, filho do Homero, amas-me. E o César entristeceu por ter sido dito terceira vez: amas-me. Disse-lhe o Senhor, Senhor, tu sabes tudo. Diga, Senhor, sabes tudo. Será que tem alguma coisa que ele não sabe? Hein? Você tem coragem de abrir a boca? Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes tudo. Tu sabes que te amo. Eu quero dizer a você aqui hoje à noite,
com todas as nossas fraquezas e falhas e imperfeições, há uma oração a nosso favor. Ele insistiu neste assunto, até o Pedro sair da superficialidade e dizer: tu sabes que eu te amo. Mas ele saiu e disse: tu sabes tudo. Tu sabes tudo. Parece que, em outras palavras, tu já sabes que eu sou um fracasso. Tu sabes que eu não seguro, tu sabes que eu não sustento, tu sabes que eu fracassei, tu sabes que eu não garanti, tu sabes que eu falhei. Tu sabes tudo. Tu sabes tudo. Mas tu sabias antes que acontecesse o fracasso, tu sabias. E o que é bom é isto: tu já tinha orado a meu favor. Tu estavas acompanhando os meus passos. Tu sabes tudo. Abra a boca e grite: tu sabes tudo. Agora eu posso dizer, depois de afirmar que tu sabes tudo, mas tu sabes que eu te amo e que não quero de maneira nenhuma deixar o teu amor. Aleluia, 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 aleluia. E mesmo Pedro confessando: tu sabes tudo, ele não tirou a missão. Ele disse: apacenta as minhas ovelhas, volta para casa, cuida do seu dever. A minha oração ainda está de pé. O diabo não pode se andar e acabar com você. Eu ainda vou te usar. Você vai cumprir o meu propósito. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Eu agora, vocês estão de olho fechado. Eu não quero ninguém com os olhos abertos. Eu só queria que alguém que sente que já falhou com ele feio, tivesse coragem de levantar as mãos e dizer: tu sabes que eu te amo. Tu sabes. Se isto é verdade, se isto está saindo lá de dentro da sua alma, se você não é crente na marra, não está aqui fazendo de conta, mas se você ama o Senhor de todo o teu coração, faça desta oportunidade uma declaração de amor por Ele. Ei, de confiança. Ele nunca deixou de confiar em você. Ele nunca tirou de você o que Ele te deu e não vai tirar. Você vai cumprir o teu propósito. Aleluia! Glórias ao nome do Senhor. Eu acho que é maravilhoso servir a Jesus. E ainda assim, Jesus disse para Pedro: quando você era jovem, você fazia o que queria, ia para onde queria, mas vai chegar o dia que eles vão te guiar para onde você não quer ser levado. Falando da morte de Pedro, que tipo de morte ele haveria de sofrer. E a Bíblia diz que ele virou para Pedro e disse: me segue, Pedro, me segue. Eu quero dizer que ele não está chamando outra pessoa, não. Ele está falando com alguém aqui hoje à noite.
A nossa tendência como humano, disse no verso 19, e disse isto, significando que morte havia ele de glorificar a Deus, e dito isto, eu não sei se ele falou, se você mudou seu nome, porque eu mudei aqui de Simão para César. E ele me disse, César, me siga. Para quem ele está dizendo? Se você está ouvindo hoje, ele está te chamando para segui-lo. Siga-me. Siga-me, siga-me. Siga-me, eu te chamei para ser pescador de homem. Você está pescando, voltou para a sua antiga profissão, você estava fracassado. Mas siga-me. Agora o César, voltando, viu o João para trás. E às vezes a minha tendência é cobrar do Francisco, é cobrar do Diê, é cobrar do Jean, do Olivando, do Zé Roberto, dos outros que me auxiliam. Mas ele me deu uma missão. E eu pergunto, e a vida destes outros que estão aqui ao meu lado, Senhor? Ele disse, se eu quero que ele fique até que eu venha, o que você tem a ver com isso? Deixa eu cuidar do Olivando, deixa eu cuidar do Diê, do Francisco, do Jean, sabe? Daqueles que estão lá em Brasília. Deixa eu cuidar. Mas lembra disto hoje, eu quero que você saia daqui se lembrando disto hoje. Sabe, não se sinta o João, porque o João vai ter os momentos dele. Momentos que o Pedro não ia ter. O João ia ter o momento do tacho de azeite fervendo. O João ia ter o momento da ilha de Patmos, que o Pedro não ia ter. O João ia ter o momento do isolamento, da tristeza, da melancolia, da depressão bater na porta dele, do vento frio que sopra lá em Patmos, no meio de serpentes. Cada um tem seu momento, cada um tem sua história. E eu queria que você deixasse a história da vida do fulano e do Beltrano de lado. E hoje à noite você escutasse esta voz falando, siga-me. Só isto, siga-me. Não pare, siga-me. Ei, há uma oração abrindo o caminho aqui hoje à noite, siga-me. Se em algum momento você não entender nada, diga, eu estou seguindo a Cristo. Eu simplesmente estou fazendo o que Ele me mandou fazer. Eu quero continuar adiante. Será que tem alguém aqui comigo? Tem alguém aí que tem coragem de abrir a boca e dizer para Ele, sim, Senhor, eu te seguirei. Me ajude a esquecer da vida dos que estão ao meu redor. E me ajude a cumprir a minha missão aqui. Fala aí. Será que eu estou pondo palavras na tua boca? Será que você não quer seguir a tua missão aqui? O que Ele confiou a você, o que Ele orou por você. Eu queria que você voltasse para casa animado com a oração de Cristo, com o decreto de Deus, saí para vencer, vim vencer, vou terminar vencedor. Há uma vitória que Ele propiciou para mim. A vitória não é a minha força e a minha capacidade, eu sou um fracasso, mas há uma oração a meu favor. A minha oração
A minha oração aqui hoje à noite, eu quero te seguir, Senhor. Me ajuda, me ajuda, Senhor. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Então leve esta frase: nem todo fracasso é fracasso. O fracasso de Pedro, o fracasso de Jonas, o fracasso de Sansão, o fracasso de Davi. Todos estes homens que fracassaram na Bíblia, de Moisés, foram fracassos que deram início a uma etapa nova na vida deles, dizendo: não é o que você quer, não é sua força, não é sua capacidade, mas é o que eu quero que você faça. Vou terminar o culto, vou terminar a minha parte. Se você quiser dar glórias a Deus, dê. Se não quiser, você não tem razão para dar glória a Deus, não dê. Mas eu quero lhe dizer, a vitória está garantida. Independente da sua força, independente da sua força, independente da tua habilidade, independente das suas convicções, a vitória está garantida, porque Deus garantiu a vitória. Glória, 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 glória a Deus. Aleluia, aleluia. Eu encontro na jornada da vida, já encontrei muito crente papudo igual Pedro. Eu faço, eu vou, eu dou, e depois fracassa. E Deus deixa fracassar. Não era a força e a habilidade militar de Moisés. Fracasse Moisés. Não era o Jonas fugindo. Deus vai cumprir seu propósito. Eu te ponho na barriga do peixe, mas você vai fazer o que eu te mandei fazer. Não era nem mesmo a força de Sansão. Era o final de uma oração de rendição. Eu quero lhe dizer a você aqui hoje à noite: não confie na força e na capacidade humana. E nunca cuspa para cima, porque vai cair na sua testa. Nunca diga que você é e condena o outro por ter sido. Só espere um momento. Aleluia. Chega a hora que você vai ver que é necessário que Ele deixe que você perca, para você aprender que a vitória não é sua, a vitória é dele. Aleluia. Se esta palavra abençoou sua vida, volte para casa dizendo: eu estou protegido pela oração de Jesus. Eu estou garantido pelo decreto de Deus. Aleluia. O homem nada é. Dizia o profeta William Branham: não pense bem de nenhum homem. Todos os homens são fracassos. Não pense bem. Saiba que todos são fracassos. Mas pense bem em alguém que nunca falhou e que veio se misturar com você para fazer de você o que Ele quer fazer. A coisa mais bonita que eu conheço são aquelas olarias de Deus. E você não pode fazer um tijolo de uma terra que é realmente muito forte, porque aquele tijolo vai quebrar, não presta. Para se fazer um tijolo tem que se misturar até argila, até areia, com barro liguento, para poder dar uma massa que possa suportar.
Quando você tem gente muito sólido, muito firme, muito cheio de eu, ele vai quebrar, ele não presta. Mas quando você tem gente que Deus, o Todo-Poderoso, mistura com gente fraco, dá a rolaria de Deus, tijolos bons, vasos de honra. Eu vou gritar mais uma vez: eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, Jesus. Porque os sãos não precisam de médicos, mas os doentes, eu preciso de ti, Senhor. Eu só queria lembrar a você, entre todos os discípulos de Jesus, não tinha um que escapava. Não teve um que ficou com ele na hora da prisão. A Bíblia diz que todos correram e o abandonaram. João, o que inclinava a cabeça, o André, o Felipe, todos eles. Quer que eu diga uma coisa? Se passar a peneira aqui, todos nós estamos precisando dele. Ninguém. Me diga aí se você já sustentou suas promessas para Deus. Mas vamos terminar o culto agora. Vamos terminar o culto numa só voz. Vamos terminar o culto dizendo: eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso. Senhor, eu preciso. Eu quero te agradecer pela tua oração. Eu quero te agradecer pela tua intercessão. Ela é muito maior do que a minha. Ela é muito maior do que a minha. É ela que me sustenta, que me sustém, que me garante a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Se você está com preguiça, não fala. Mas se você acha que é bom Jesus se importar com você, orar por você, decretar a seu favor, e ainda quando você fracassar, Ele vir atrás e não lançar no seu rosto, mas te dar a mesma oportunidade. Grite aí: louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. 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 Alguém doente, alguém fraco, alguém problemático, alguém cheio de dúvidas, alguém em pecado, alguém precisando dele aqui hoje à noite, eu vou lhe fazer uma oração. Jesus rogou por você. Eu vou fazer uma afirmação. Se você alguma vez creu em Jesus, Ele já orou por você. Então seja curado, seja liberto, seja perdoado, seja salvo. Ei, seja alegre, seja feliz. Volte para casa dizendo: eu recebi a oração de Jesus a meu favor. Aleluia. Aleluia. Aleluia, irmã Alaide. Diga para sua filha que Jesus orou pela filhinha dela. A senhora diz para ela: olha, Jesus orou por você. Leve esta oração. Leve esta oração. O diabo quer destruir sua saúde, suas finanças, sua vida, sua salvação. Quer acabar com você. Mas leve esta oração. Jesus orou. Eu acho, desculpem-me, eu acho que o Pedro e o Jorge Forma estavam todos do mesmo jeito. Pedro voltou para a rede, Forma voltou para o ringue. Pedro não sabia do milagre, Forma não sabia do milagre. Eu quero dizer para você, você também não sabe do milagre.
Não foi para você que eu falei, foi para alguém em algum lugar. Você também não sabe do milagre, mas o milagre, meu irmão, o milagre, meu irmão, ele vai acontecer. Não é você, é Jesus que vai fazer. Quer que eu diga mais uma vez? Eu acho que não foi o Pedro nem o Fore, mas foi o César que voltou aqui hoje para ouvir esta palavra, para ouvir esta mensagem, para falar para Deus que eu ainda estou aqui. Aleluia! Ou foi para você que esta mensagem foi pregada? Foi para você que esta mensagem foi pregada? Foi a tua oportunidade de dizer: eu te amo, Senhor, eu te amo, Senhor. Aleluia, aleluia. Obrigado, obrigado, Senhor. E eu quero dizer também a você, meu irmão e minha irmã, que aproveitou o momento e que soube ouvir esta profecia. Quero dizer obrigado por você que glorificou, que se exaltou, que se alegrou, que vai voltar para casa abençoado. Eu estou feliz de saber que Deus abençoou a vida de alguém. Eu não posso dizer quem é, mas eu sei que Ele abençoou a vida de alguém. E se não abençoou a vida de ninguém, abençoou a minha. Há um pedido de oração em favor de Cleuton. Jesus já orou por você, Cleuton. Aqui tem uma nota que o pai do irmão Pedro Ferreira partiu hoje. E nós estamos juntos com o irmão Pedro, nosso diácono, nesta hora de dor, separação física. Mas também tem uma nota alegre para terminar o culto. O irmão Aldenor estava saindo de um culto de oração das 5 da manhã. Ele foi para a igreja lá em Abreu e Lima, de moto, parou a moto, foi para o culto. Quando o culto terminou às 6 da manhã, ele sai do culto e vem um senhor, um homem, passa por ele e diz: bom dia. E ele disse: bom dia. Quando ele monta na moto, o homem põe um revólver nele. Ele disse: me entregue a moto. E levou a moto. E ele me ligou e me comunicou e nós oramos. E agora, antes do culto, ele disse: pastor, estou agradecendo pela oração, porque a polícia me ligou que encontraram a moto. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Eu quero dizer para você nesta noite, terminando o culto, o diabo não impediu Pedro. E não levou de Pedro as chaves nem a bênção por causa das falhas. Eu quero terminar o culto dizendo: o ladrão não conseguiu ficar com a moto do irmão Aldenor. E o ladrão, Satanás, não vai ficar com a tua bênção também não. Ela é para você. Se você crê, a bênção é tua, a oração é por você, a vitória é para você, o nome escrito lá é o teu e o meu. Ei, vamos terminar dizendo: